Olá, meus queridos concurseiros de plantão. Vamos agora resolver as questões de matemática da última prova do concurso do BASA, que ocorreu em 2018. E se liga, hein? Eu vou te ensinar alguns macetes que vão aumentar suas chances de acertar todas as questões, assim como economizar o que o concurseiro tem mais de importante na hora da prova. O tempo, minha gente. Já vai deixando seu joinha e um comentário. Lembre-se de compartilhar este vídeo que vai ajudar outras pessoas também. Em relação ao tempo, não só você perde um tempo precioso tentando fazer cálculos, como também perde a paciência para resolver o restante da prova. Sem contar que muitas vezes você deixa a aprovação passar entre seus dedos por errar uma questão de matemática, alegando que não era importante. E é aí que você se engana. Eu sei que português e matemática são verdadeiras pedras nos sapatos de nós brasileiros, que infelizmente não tivemos a educação de base adequada. E quando chega um momento tão crucial em nossas vidas, que é a prova de um concurso, por exemplo, né, onde muitas pessoas inclusive vai decidir a sua vida ali o seu futuro a partir dali. O que acontece? Deixamos a oportunidade passar por não considerarmos a matéria importante. E vocês, caros colegas, estão concorrendo para uma oportunidade num banco. Então vamos considerar a hipótese de gostar mais dessa linda princesa que é a matemática. Sem mais delongas, vamos partir para a resolução da prova do concurso do BASA 2018. Vamos agora para a primeira questão. O comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de 24 fios menores. São eles 12 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 14,7 centímetros. 4 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 4 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 0,3765 km. 8 fios, cada um dos quais com um comprimento que mede 13,125 decâmetros. Esse grande fio foi dividido em 3 fios de igual comprimento, chamados de unidade modelo. Qual é a medida em metros do comprimento de uma unidade modelo? Pronto, só lembrando a todos vocês que estamos trabalhando com a prova de gabarito 1, tá bom? Então vamos lá. Então, os dados, né, eu já fiz aqui os cálculos apenas para adiantar, para que o vídeo não ficasse muito extenso, ok? Então, eu coloquei aqui todos os dados, né, que foi mencionado na questão, tá? Então, primeiramente, o que ele pede é que seja transformado em metro. A resposta tem que estar em metro, ok? Então, a gente tem que atentar para este item. Aqui eu coloquei a escala de medida. Vocês têm que ter em mente, vocês têm que ter decorado essas escalas, ok? Então aqui vocês colocam metro no centro, decímetro, centímetro, milímetro para a direita. Para a esquerda, decâmetro, hectômetro e quilômetro, ok? Aqui também vocês podem ver que eu coloquei aqui duas setas, uma apontada para a direita e outra apontada para a esquerda. Isso quer dizer que eu tenho múltiplos e submúltiplos do metro, ok? Então, se eu quero, por exemplo, transformar metro para decímetro, então eu vou multiplicar por 10, tá? Então, na verdade, o número absoluto ele acaba crescendo, porque eu acabo multiplicando por 10. E aqui ele acaba diminuindo, porque eu estou dividindo por 10. Então, se eu quero transformar metro em decâmetro, por exemplo, então eu estou dividindo por 10, ok? E cada salto desse, de uma unidade para outra, ora eu multiplico, dependendo de onde eu queira chegar, ora eu divido, dependendo de onde eu queira chegar. Por exemplo, se eu quero chegar em centímetros, então eu vou dar 2 saltos. Então seria 10 vezes 10, tá? Para transformar metro em centímetro. E vocês podem ver que independente de onde eu queira chegar, então essa escala ela servirá da mesma maneira. Ora dividindo, ora multiplicando a cada salto. Então, se eu tenho alguma medida em milímetro e queira transformar, por exemplo, em hectômetro, então basta eu dar os saltos necessários, não esquecendo que aqui neste caso eu estaria dividindo a cada salto, ok? Então vamos lá para a questão.
Aqui no primeiro dado eu tenho centímetro, no segundo eu tenho quilômetro, no terceiro eu tenho decâmetro. Então, centímetro para metro, eu vou dividir por 10 elevado a menos 2. Por quê, professor? Então, eu estou aqui, ok? Estou em centímetro e quero vir para metro. Da direita para a esquerda, eu estou dividindo a cada salto. Então, aqui eu dou um pulo, tá certo? Ou seja, eu divido por 10 e aqui também por 10. Então, vai ser 10 vezes 10. Agora, não esqueça, eu estou dividindo a cada salto. Isso quer dizer que aqui vai ser 10 a menos 1, 10 a menos 1, ok? Então, aqueles que estiverem com dúvida em potenciação, depois eu vou colocar uma aula explicando melhor, ok? Aqui, quilômetro para metro. Então, quilômetro, eu quero metro. Então, eu vou ter que me deslocar da esquerda para a direita. Então, eu vou estar multiplicando, tá bom? Então, a cada salto, eu vou multiplicar por 10. Neste caso aqui, de quilômetro para metro, é 10 a terceira. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3. 3 saltos. Então, está aqui 10 a terceira. O terceiro dado, decâmetro. Decâmetro tem aqui. E eu quero passar para metro. Eu estou me deslocando da esquerda para a direita. Então, vou dar apenas um salto, multiplicando. Então, 10 aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu prefiro, tá? Eu até aconselho a algumas pessoas que tenham dificuldade, por exemplo, com vírgulas, né? Trabalhar com números decimais, a sempre desmembrar, tá? Colocar em notação científica. Fica mais fácil, fica bem mais fácil. Então, veja só, eu tenho aqui 14,7, eu posso colocar que é 147 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? Porque é apenas uma casa decimal após a vírgula. Então, é por isso que eu coloquei menos 1. Porque isso aqui é uma divisão por 10. Aqui, eu simplesmente peguei este número aqui, tá? São 4 casas decimais após o zero. Então, aí, nesse caso, é 10 elevado a menos 4. E aqui também, tá? Aqui no decâmetro, vocês podem ver que eram 3 casas decimais, eu coloquei 10 a menos 3. Vocês vão ver o que eu estou dizendo é verdade e vai facilitar bastante o cálculo de vocês, tá? Porque aqui vocês não só estarão ganhando mais tempo, mas também terão mais assertividade na prova, tá bom? Então, aqui, ó, eu simplesmente peguei esses dados aqui que a gente, ora, já tinha calculado antes. Então, este dado, 147 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 2, tá aqui que é centímetro para metro, eu vou ter 147 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Aqui, 3.765 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 a terceira, tá aqui, porque é justamente a conversão, é a potência que eu tenho que transformar quilômetro para metro, então vezes 10 elevado a terceira, 3.765 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê, professor? Mesma base, soma-se as potências, então menos 4 mais 3 menos 1. 13.125 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10, tá aqui no decâmetro. Convertendo para metro, eu dou apenas um salto aqui, então é vezes 10, tá bom? Então, daqui vai dar 13.125 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora vamos trabalhar com o que realmente ele quer, tá? Que é justamente multiplicar essa peça aqui que estava em centímetro por 12. Depois, em seguida, aqui estava em quilômetro por 4 e, por fim, aqui estava em decâmetro por 8, tá bom? Então, vamos lá, 147 vezes 12. Por que eu coloquei 147? Primeiro, a gente vai desconsiderar aqui a parte decimal, ou seja, o que eu coloquei aqui, 10 elevado a menos 1, né, que é justamente a notação científica que fizemos para poder facilitar o cálculo, ok? Então, 147 vezes 12, está aqui já o cálculo. Depois eu simplesmente fiz juntar, eu juntei, né, justamente o que a gente tinha desconsiderado inicial. Não afetou o cálculo de jeito nenhum. Até porque, se fosse casas decimais, iríamos colocar no final do cálculo, tudo bem? Então, está aqui o resultado. O item, agora o segundo dado que ele mencionou, que é multiplicar por 4. Então, a gente colocou aqui, fez a devida multiplicação, e eu acrescentei aqui a potência de 10, tá bom? Que também não iria afetar. Este outro aqui, que é o último, multipliquei por 8, que era a peça que estava em decâmetro, ok? Então aqui eu fiz a devida multiplicação e juntei a potência de 10, que também não iria afetar se fosse casas decimais.
Aqui eu já fiz logo a conversão, que é justamente o total, né? Justamente o total. Então, eu peguei isto aqui. Vocês podem notar que, como é 10 elevado a menos 3, é como se fosse este valor dividido por 1000. Então, está aqui, são 3 casas decimais, que é equivalente aos 3 zeros. Tudo bem? Aqui, percebam que seria este valor, 15.060, dividido por 10. Dividindo, eu cortei um zero com o outro, ficou 1.506. Idem para este número aqui. 105.000 dividido por 100, porque são 2 zeros. Tá? A potência menos 2. Então, eu cortei 2 zeros aqui e ficou 1.050. Fazendo esta soma, tá? Eu não vou fazer soma aqui porque isso é mais fácil, né? Então, aqui a gente encontrou 2.557,764 milésimos. Vamos agora dividir por 3, porque vejam, a questão fala, né? Dividiu-se a peça por 3, ou seja, encontrou a peça modelo. Ele quer saber o valor dessa peça modelo, ele não quer saber o total. Porque, inclusive, vocês podem notar que existe esta resposta lá no gabarito, né? Lá na prova. Então, a gente não presta atenção na pergunta, porque, inclusive, isso é o erro de muitos candidatos, não presta atenção na pergunta e simplesmente marca a primeira resposta que aparece. Mas veja, ele quer que este resultado seja dividido por 3. Então, dividindo por 3, eu também, logo de início, eu desconsidero a parte decimal e depois eu coloco, sem problemas. Aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu coloquei 100 em cada decimal. Então, após fazer essa divisão, eu achei este número, tá? São quantas casas decimais aqui? 1, 2, 3, acrescentei e achamos a resposta alternativa C. Então, está aqui a 7ª questão, tá? Eu também já fiz a sua devida resolução e só vou fazer as explicações, tá? Para também não delongue demais o nosso vídeo. Só vou fazer a explicação, tá? Então, primeiramente, somente ao observar o termo geral, já conseguimos perceber que trata-se de uma progressão geométrica. Por quê? Porque é uma potência. Sabemos que uma potência é gerada através de multiplicações sucessivas de um mesmo termo. E isso é uma das características da progressão geométrica. Tudo bem? Então, a gente já vai descartar já algumas alternativas, tá bom? Então, vamos lá. Já sabemos que é uma progressão geométrica. E agora? Como é que a gente vai fazer para encontrar a razão? Então, a razão será igual a A2, ou seja, o termo seguinte ou subsequente, dividido pelo seu antecessor. Claro, a gente está considerando aqui A1, né, que é o termo antecessor, que a gente só vai utilizar esses dois termos. A gente poderia utilizar A3, dividido por A2, A4, mas aqui a gente vai simplificar, porque a ideia, concurseiro, é justamente isso, a gente simplificar, ganhar tempo na hora de ter que resolver as questões, ok? Então vamos lá. Então a gente vai fazer N igual a 1, ou seja, o N aqui eu estou substituindo por 1, tá? Então 2 elevado a 1 menos 3 vezes 1. Implica que A1 é igual a 2 elevado a 1 menos 3, então A1 é igual a 2 elevado a menos 2. Se eu fizer agora 2 igual a 2, ou seja, N agora é 2, igual a 2 elevado a 1 menos 3 vezes 2. Implica que A2 é igual a 2 elevado a 1 menos 6. Então, A2 é igual a 2 elevado a menos 5. Se eu agora utilizar a nossa definição aqui em cima, que nós colocamos aqui, que Q é igual a 2 dividido por A1, então, só substituindo aqui, ó, A2, que é 2 elevado a menos 5, dividido por 2 elevado a menos 2. Implica que 2 elevado a menos 5 menos 2. Que isso, professor? Pelo amor de Deus. Gente, isso aqui é a propriedade de potência. Repete-se a base, no caso da divisão, e subtrai os expoentes. Menos 5, né, porque já está aqui. Esse menos aqui é da regra. Divisão de potência de mesma base, repete a base, soma-se e subtrai os. Portanto, teremos aqui 2 elevado a menos 5 mais 2, que vai dar a menos 3. Não esqueçam, tá? A gente sempre tem que dar
atenção a esses pequenos detalhes. E grandes, por quê? Porque se você erra no jogo de sinal, se você esquece como se faz, então você não adianta saber tanta propriedade e errar o básico, tá? Então aqui, por enquanto, na resolução da prova, eu não vou atentar ao básico, vamos atentar realmente somente às regras, tá? E o que a gente pode fazer para poder agilizar na resolução da sua prova, para você ganhar o máximo de tempo possível, tudo bem? Então aqui teremos que a razão vai ser 2 elevado a menos 3. Ou seja, o que eu fiz aqui? Sinal negativo, eu inverto a base, tá? E elevo ao expoente positivo. Então, Q é igual a 1 meio, tá? Meio, elevado ao cubo. Então, vai dar 1/8. Então, Q é igual a 1/8, 1/8, alternativa A. Um valor inicial, C0, foi capitalizado por meio da incidência de juros compostos mensais constantes iguais a 6,09%. Ao final de 6 meses, isto é, após 6 incidências dos juros, gerou-se um montante M. A partir do valor inicial C0, seria alcançado o mesmo montante M ao final de 12 meses, 12 incidências, se os juros compostos mensais constantes tivessem sido iguais a... Primeiramente, temos que saber que em juros compostos o montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então, isso aqui, claro, todo mundo deve saber e a gente decora isso, né? Mas a questão não era só essa. A questão não era somente decorar a fórmula, porque se fosse assim, né, seria muito bom. Eles dariam os dados ali, você calcularia e estava resolvido. Mas aí você tem que saber também interpretar a questão. Tudo bem? Então vamos lá? Então a primeira situação, ele falou que esse capital M, após a aplicação desse capital inicial, multiplicado por 1, mais a taxa de juros, que é 6,09%, elevado a um tempo de 6 meses. Tá? Então tá aí. Então a gente colocou já aqui. Então já coloquei aqui em forma de fração a porcentagem. Tudo bem? A segunda situação, ele falou o seguinte. Então, se fosse agora 12 meses, geraria o mesmo montante M, sendo aplicado este mesmo capital inicial. A questão agora é saber qual é a taxa de juros, que eu chamei aqui de X, tá? Então, já que M é igual a M, ou seja, o montante ele tem que ser o mesmo, a única diferença aqui é o prazo, né? Um foi em 6 meses, o outro vai ser em 12 meses. Uma coisa nós sabemos, será menor. X ele vai ser menor do que 6,09%, uma vez que ele vai ser aplicado num tempo maior e vai acabar gerando o mesmo montante em cima do mesmo capital inicial. Isso nós sabemos. Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas igualei. Então, eu igualei aqui a primeira situação junto à segunda situação. Então, cancelei aqui o capital inicial. Vocês podem ver que eu peguei apenas esta igualdade aqui e coloquei aqui. Peguei esta outra igualdade e coloquei aqui. Então, aí neste caso, resolvendo aqui esta fração, eu vou ter aqui 0,0609, tá? Então, divisão por 100, apenas desloquei mais 2 casas decimais para a direita. Então, não fiz nada demais até aí, tá bom? Aqui eu somei 1, então 1 mais este valor, então deu 1,0609 elevado à sexta potência, que foi o dado aqui inicial, e aqui 1 mais x, x é justamente a taxa de juros que a gente já quer saber, elevado à potência 12, tudo bem? Então eu coloquei já aqui a igualdade, o que eu fiz aqui foi apenas desmembrar, isso aqui é uma potência de potência, então potência de potência eu multiplico, 2 vezes 6 vai dar 12, então eu só fiz desmembrar aqui de forma que as potências de ambas as igualdades ficassem iguais. Isso serviria para a gente simplificar a equação. Tá? Então, aqui no momento que eu coloquei 2 vezes 6 aqui, tá? Em forma de potência, então aqui eu deixei igual e apenas agora aqui eu vou cancelar. Cancelando a potência 6, bastava eu também elevar a raiz sexta
de ambos os lados, daria a mesma coisa, mas não precisa, tá? Porque a gente já entendeu aqui o conceito, tudo bem? Então, corto aqui, então vai ficar apenas esse termo igual a este termo aqui do lado. Então, 1 mais x elevado ao quadrado é igual a 1,0609. Agora, se eu tirar a raiz quadrada de ambos os termos, que agora a minha intenção é cancelar esta potência. Mas para isso, eu tenho que fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação. Então, elevando ambos os lados pela raiz quadrada, então eu consigo cancelar aqui. Então, após resolver aqui e eliminar a potência, então a gente encontrou 1 mais x é igual a raiz de... Vocês podem ver, vocês podem perceber que agora eu vou converter em forma de fração. Vai ficar mais fácil, tá, de eu resolver esta raiz. Tudo bem? Então aqui eu tenho 4 casas decimais, então eu tenho 10.000 aqui embaixo, o número ficou inteiro em cima, tá? Então foi 10.609. Há muito tempo, os concursos eles não estão exigindo dos candidatos que eles saibam a extração, que não exige deles que eles extraiam raízes quadradas em questões, tá? Então, geralmente, ou coloca ali uma raiz exata, ou se não, se for aproximada, ele menciona na questão também. E às vezes até coloca ali alguma aproximação, raiz de 2, raiz de 3, alguma coisa. Então, geralmente eles dão esta informação ao candidato, tá? Porque a questão não é essa, saber se o candidato sabe ou não extrair, é se ele vai saber interpretar a questão, tudo bem? Mas aqui vai exigir que a gente saiba, né? Vai exigir que a gente saiba, mas tem uma maneira bem mais fácil aqui da gente fazer, já que, pelo que eu notei, é uma raiz exata. Então vamos saber como a gente pode extrair facilmente isso aí. Eu sei que você quer saber também. Então veja só, percebam. 100 ao quadrado é 10.000. Está aqui embaixo, a gente já consegue extrair facilmente. Minha questão é saber extrair a raiz do numerador. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, 100 ao quadrado, 10.000. 110 ao quadrado, 12.100. Ou seja, essas duas informações eu sei. Da onde o senhor tirou isso aqui, professor? Bem, eu tenho que ter dois números, tá? Eu tenho que ter duas bases para poder ter a aproximação da minha raiz, para eu poder saber comparar aonde a faixa que está esta minha raiz. Uma coisa agora eu sei, que a raiz de 10.609 está entre 100 e 110. Isso eu sei. Outra coisa que eu sei também, se termina em 9, então esta minha raiz ou é 3, ou termina em 3, ou termina em 7. 3 vezes 3, 9, 7 vezes 7, 49. Isso quer dizer, agora, veja que informação importante eu tenho. Eu sei que ela está entre 100 e 110 e que ela só pode ser 103 ou 107. Vê que coisa maravilhosa. Agora, notem, 10.609 está mais próximo de 100 ou está mais próximo de 110? Bom, está bem mais próximo de 100. Isso quer dizer que é o menor número, 103. Bom, para isso, se o candidato ainda tiver com dúvida, ele pode fazer sem problema nenhum. Mas veja o tempo que a gente economizou. É 103, tá? Se você fizer, vai dar justamente 10.609. Então, eu já tendo essa informação em mãos, basta substituir aqui. Então, 103 dividido por 100, está aqui 1,03. Então, eu tenho que 1 mais x é igual a 0,3. Se eu passar 1 para o outro lado, eu estou subtraindo, eu vou ficar com x igual a 0,03, que é igual a 3%, que a alternativa é. Esta questão, minha gente, não é difícil. Vocês podem ver que não foi aplicação de fórmulas diretas. Então, aqui exigiu realmente que o candidato soubesse de algumas propriedades, tá? de radiciação e de potência para que ele realmente conseguisse resolver. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Vamos agora para a 9ª questão. A 4ª que iremos resolver agora, tá bom? Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são do sexo masculino e os 70% restantes são do sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média do tempo de vínculo com o banco é igual a 4 anos. E entre os clientes do sexo feminino é igual a 6 anos. Considerando-se todos os clientes de ambos os sexos, qual é a média do tempo de vínculo de cada um com o banco? Aqui já podemos entender que
que trata-se de média. Agora, qual é a média que a gente vai aplicar aqui? Podemos notar que ele faz referência a determinadas grandezas, a quantidade, né, de clientes, embora ele represente em forma de porcentagem, e também a anos, né, de tempo, que aqui ele coloca 4 anos para um e outros 6 anos para o outro sexo, que no caso seria o feminino, tá? Então, a média que iremos utilizar aqui, já que está tratando de algumas grandezas diferentes, vai ser a média ponderada. Agora, a pergunta que não quer calar é: quem é o peso? Então, veja, ele está falando aqui, ele está pedindo tempo. Se ele está pedindo o tempo, então o peso aqui seria a quantidade de clientes, ou seja, a porcentagem, tá? Se ele estivesse se referindo à porcentagem, então o peso seria o tempo. Tudo bem? Então isso aí vai servir de base para vocês em outras questões. Mas nada melhor que praticar. A gente só vai conseguir pegar o macete, né, de questão desse tipo praticando, tudo bem? Então vamos resolver a questão agora. Então, a questão menciona 30% é o sexo masculino e 70% do sexo feminino. Um demora 4 anos e outro 6 anos. Então, conforme havíamos já mencionado, o peso será a quantidade representada por porcentagem aqui, tudo bem? Tendo em vista do que ele quer, na verdade, é uma média dos anos, que ambos os sexos eles têm em relação ao banco, a fidelidade que eles têm em relação ao banco. Se eu tenho aqui o peso, né, eu inverti aqui, e aqui no caso seria a quantidade de tempo que cada um tem de fidelidade ao banco. Então 0,3 masculino está aqui, 0,3 vezes 4, 0,7 vezes 6, que é em relação ao sexo feminino. Então, somando aqui 0,3 mais 0,7, eu vou ter 1, tá? Que é justamente a soma dos pesos. Tudo bem? Então, aqui é média ponderada. Coloquei um azinho aqui, mas não tem nada a ver com a aritmética, tá, gente? Isso aqui é em relação à média de anos, tá? Que é o que a questão pede. Então, 1,2 mais 4,2 vai dar 5,4. Esses resultados aqui eu obtive justamente dessa multiplicação e soma que está aqui em cima. Tá bom? Então, alternativa D. Vamos para a próxima questão. Pronto, vamos agora para a última questão, tá, da prova. No conjunto dos números reais, considere as seguintes duas inequações. Tá aí, conforme vocês podem ver. O número real x, que é a solução da inequação 2, também será a solução da inequação 1, se e somente se for solução da inequação, e aí está as alternativas, e as quais iremos resolver uma a uma para encontrar a solução correta, tudo bem? Então é interessante aí a gente, embora a gente vai achar rapidamente aí, né, já dando um spoiler, a resposta, mas a gente vai ter que analisar uma a uma para vocês poderem aprender mais, né, para quem realmente está precisando tirar algumas dúvidas sobre inequações. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto, agora vamos resolver aqui as duas inequações e saber qual intervalo as duas têm em comum para servirem como soluções das duas, tudo bem? Então vamos lá. Então a primeira, temos aqui 5x menos 7 maior que x ao quadrado menos x mais 1. Tá? Então o que é interessante você fazer? Claro, passar todos os termos para um dos lados. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o 5x, passei para o outro lado, passou com menos, tá? Peguei o menos 7, passei para o outro lado, ficou com mais aqui. Então, resolvendo, tá? Termo a termo aqui semelhante. Então, menos x menos 5x deu menos x, mais 1 mais 7 deu 8. Notem, ficou 0 maior que x ao quadrado menos x mais 8. Você pode ler ao contrário também. X ao quadrado menos x mais 8 é menor do que 0. Então, foi isso que eu fiz aqui embaixo. X ao quadrado menos x mais 8 é menor do que 0. Tá? Não multipliquei por menos 1, não fiz nada disso. Simplesmente só melhorei aqui a visualização. Então, resolvendo esta equação aqui, encontramos x igual a 4 e x igual a 2. Então, x' e x duas linhas. Tudo bem? Então, aqui utilizando Bhaskara, vocês resolvem rapidamente também.
tá? Porque é uma equação simples e possui raízes reais, é bem facilzinho achar. Embora eu utilize aqui soma produto, tá? Então vocês podem notar aqui, ó, que aqui é representado pelo produto e aqui seria a soma, com sinal invertido. Então vocês podem notar que 4 mais 2 dá 6, a soma, e 4 vezes 2 dá 8. Então 4 mais 2 dá 6 positivo, ao sinal ao contrário, e aqui 4 vezes 2 dá 8 positivo, tá bom? Então eu acho melhor assim, então isso aí você também vai conseguir esta habilidade com prática, tá? Então pratique aí, vocês vão ganhar bastante tempo em concursos públicos, tá? Em provas e, claro, eu espero que as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui passem, tá? Seja aprovado, claro. Eu não preciso mais ver isso aqui. Bom, então fazendo aqui o gráfico desta inequação, né, podemos perceber aqui que é uma parábola. E aqui a gente tem que ela é voltada para cima. Tudo bem? Então aqui, ó, vocês podem observar que o gráfico cruza justamente o eixo do x em 2 pontos, que é justamente as duas raízes, tá? Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Abaixo do eixo do x é negativo. E acima do eixo do x é positivo, tá? Isso porque é maior do que zero. Então aqui eu tenho a parábola, ela está voltada para cima, tá bom? A segunda inequação, x mais 6 é maior que menos x mais 10. Então, passa o x para o outro lado e quem não tem x passa para o outro lado. Então, mais x passou para cá, menos 6, somando aqui, 2x maior que 4, x maior que 2, dividindo aqui, simplificando por 2, tá? Ambos os termos aqui, ou melhor, passando o 2 para o outro lado, 4 dividido por 2 vai dar 2. Como se trata aqui de um sistema de equação, ou melhor, se trata de uma inequação no primeiro grau, e ela é crescente, porque eu sei que ela é crescente? Porque aqui, o termo da variável x, tá? Ele é positivo. Então, eu tenho que isso aqui é uma função crescente. Então, você pode ver que o ângulo aqui de curvatura aqui, ele é positivo, tá? Então aqui eu sei que toda vez que x cresce aqui, então ele tá também, a função também ela cresce, então é uma função crescente. Então, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y aqui nessa função. Então, eu sei que esses valores aqui são positivos, porque aqui cresce, e aqui são negativos, né? Cada vez que x diminui, então ele toca aqui no x, no eixo do x, e adquire valores negativos para y. Bom, mas o que eu quero saber são os valores que satisfazem as duas inequações ao mesmo tempo. Eu tenho que x é maior do que 2, e aqui o x ele tem que ser maior do que 2 e menor do que 4. Isto aqui eu sei, tá? Porque é justamente estes valores aqui que tem que atender essa inequação, porque tem que ser menor do que 0. E aqui são esses valores que tem que atender aqui, porque a inequação tem que ser maior do que 0. Após eu cruzar esses valores, fazer a interseção desses valores aqui, podemos perceber o seguinte. Então, vejam só. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, se eu fizer o joguinho de sinais aqui, mais com menos vai dar menos. Aqui menos com mais vai dar menos. E mais com mais vai dar mais. Mas o que eu quero aqui realmente? Eu quero pegar justamente esses valores aqui, né? Então, eu posso notar aqui que todos os valores que são menores do que 4, ele não só atende a primeira inequação, mas também atende a segunda. Tendo em vista que os valores são maiores que 2, também está nesse intervalo aqui. Tá? Bom, esta é a primeira parte. Vamos para a segunda. A segunda parte é justamente a gente analisar alternativa por alternativa. Tá? Então, primeiro eu tenho que menos x menor do que menos 4. Se eu multiplicar os termos por menos 1, isso porque eu quero achar x positivo, né? Então não tem sentido eu trabalhar aqui com x negativo. Se eu fizer isso, o que eu faço? Com um sinal de desigualdade, eu inverto ele. Então, isso aqui está menor, multipliquei ambos os termos por menos 1, então eu tenho que x, multipliquei menos 1, inverti o sinal, e inverti o sinal aqui, tá? O sinal de desigualdade. Então, x maior do que 4. É igual a esse? Não é. Então, não atende ao meu critério, não atende ao critério das duas inequações acima. B, 4x menos 16 menor do que 0. 4x menor do que 16, x menor do que 4. Então, aqui a gente já achou a resposta. Se a gente fosse ter que analisar o resto, como é que a gente faria?
Pode ver que aqui outra inequação segundural. Então aqui x ao quadrado é menos 16 maior do que zero. Aqui eu fiz isso para apenas achar as raízes, mas também bastaria a gente resolver Bhaskara aqui dentro, que a gente achar duas raízes, tá? De mesmo módulo de sinais contrários. Então, menos 4 e 4 aqui. Então, aqui é uma parábola voltada para cima também, né? Tendo em vista que o A é maior do que zero. Então, eu tenho aqui, para ser maior do que zero, eu tenho que ela tem que ser menor do que menos 4 e tem que ser maior do que 4. Não atende também a nenhum critério ali em cima, tudo bem? T, x mais 1 maior do que x mais 9. Quem tem x para um lado, quem tem x para o outro. Eu vou ter x passando o outro x para o outro lado, vai dar menos x. Aqui está mais 1, vai passar para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, 0 maior do que 8 é uma proposição falsa, tá? Então, isso aí chegou aí num absurdo. A letra E, 1 dividido por x menos 1 dividido por 4, ou 1 sobre x menor que 1 sobre 4. Não interessa a linguagem que você vai utilizar, tá? Contanto que você entenda o conceito. Então, implica 4 menor do que x, ou x maior do que 4. Tá? Então, x maior do que 4, dependendo... a questão da desigualdade vai depender de que lado para que lado você vai ler e interpretar a questão. Tá? Então, a alternativa correta foi letra B. Muito obrigado pela participação de todos, por ter participado aí da resolução da prova, e espero realmente ter ajudado a vocês na intenção, principalmente, que é de ser aprovado no concurso público. Tudo bem? E no concurso do BASA, que está aí oferecendo várias oportunidades para quem quer a estabilidade do serviço público. Então, eu espero ter ajudado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não esqueça, deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, pode fazer seu comentário, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E claro, quem quiser cooperar aí com o nosso canal, basta acessar aí o link que está na descrição do vídeo, que ali eu coloco alguns materiais que vocês podem adquirir, tá certo? Para quem não tem, né, e está em busca aí de um material mais interessante para poder se preparar para o concurso. Muito obrigado e até a próxima.